Queremos dar sequência àquelas mensagens, meditações sobre o livro de 1 João. Pegamos algumas partes ano passado, no início, e hoje nós queremos continuar com esse livro, que é extremamente importante para os cristãos refletirem na sua vida. Nós queremos lembrar apenas o que já foi visto, por exemplo, rapidamente, 1 João 1 a 4, que a maneira de termos comunhão com Deus, ele mostra como é que nós podemos ter comunhão com Deus. E ele ressalta muito bem a questão de estar em Cristo. Ninguém tem comunhão com o Pai fora de Cristo. Não tem como eu dizer, eu não quero Cristo, eu quero o Pai. O Pai não faz comunhão com aquele que não tem Cristo. Esse é o ponto. Depois nós vimos lá no versículo 5 a 10, que não há como afirmarmos que estamos em comunhão com Deus, mas praticamos as obras das trevas. As coisas não combinam para um povo de Deus, para um filho de Deus, aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas as suas obras, elas na verdade testemunham as trevas e não a Deus. E aí o capítulo 2, versículo 1 a 6, ele nos incentiva a não praticarmos o pecado, mas quando reconhecemos e o confessamos, como nós fizemos agora há pouco, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós precisamos de advogado para muita coisa aqui neste mundo, mas diante do Pai nós temos um advogado que intercede por nós quando nós confessamos os nossos pecados. Depois do versículo 7 a 11, nos apresenta o amor como sinal de que estamos na luz. Quem ama o seu irmão, o seu próximo, esse mostra que está na luz. E hoje o texto é de 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14, e ali nós lemos o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, esses termos que João usa, filhinhos, ele está usando esse termo especialmente para tratar da questão de que aqueles cristãos provavelmente foram fruto da pregação dele. Ele levou o evangelho e essas pessoas então foram convencidas pelo Espírito e passaram a crer. Então João chama aqueles cristãos de filhinhos, se referindo a todos. Mas aí ele faz um destaque de pais. Pais, ele já está se referindo àqueles cristãos que já estão há muitos anos na fé e que já enfrentaram muitas tribulações, muitas lutas, e mesmo assim permanecem na fé. E aí ele se refere ao termo jovens. Aquelas pessoas que não importa a idade delas, se são de 15 anos, 18, 25, 50, 70, mas são jovens porque faz pouco tempo que estão na fé. Então ele se refere a estes jovens na fé, dizendo: vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno. Então é interessante a gente observar esses termos, como isso aproxima o apóstolo daqueles cristãos. O que notamos é que ele destaca nesses poucos versículos, ele usa 3 vezes o termo escrevo, ou escrevi,
escrevam, e depois ele usa o termo escrevi. Mas isso é para ressaltar, para reforçar, eu estou aqui escrevendo para vocês, porque eu quero que fique registrado. Eu estou escrevendo porque eu quero que vocês leiam isso constantemente, que vocês tenham isso em vossas mãos, e por isso eu vos escrevo. O grande destaque do texto é: aqueles cristãos haviam vencido o maligno, se referindo ao termo de filhinhos, ao termo de pais ou ao termo aos jovens. Todos os cristãos que estavam na fé, permaneceram até aquele momento, mesmo diante das perseguições. Ele diz: vocês venceram o maligno. Ele fala para todos os filhinhos, isto é, para todos os cristãos, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E é importante aqui nós termos isso agora na nossa cabeça, no nosso coração. Ele diz: por causa do seu nome. Isso é importante. As ações humanas não são capazes de conseguir a paz com Deus. Você não se aproxima de Deus Pai sem Jesus. Por isso ele diz: se você foi perdoado, você não foi perdoado por sua causa, mas por causa do nome dele. Estar em Jesus, crer em Jesus, significa ser perdoado por esse Deus. É ter a verdadeira paz, que só vem por causa dele. Então ele fala aos pais, e o recado aos pais é: porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E olha como isso nos traz uma ideia de que não importa a idade, se aquele cristão tinha 80 anos, ele lutou por 80 anos. Ele conheceu aquele que existe desde o princípio, e mesmo diante das adversidades da vida, ele continuou com aquele que existe desde o princípio. E aí ele fala aos jovens: porque tendes vencido o maligno. Certamente venceram porque permaneceram na verdade, permaneceram em nome de Jesus. Porque sozinhos, tanto aqueles cristãos, todos eles seriam derrotados, se eles fossem enfrentar Satanás e seus anjos sozinhos. Sem Deus, ninguém vence o demônio. Ninguém consegue lutar contra as tentações sozinho, sem Deus. Por isso que eles também venceram. No versículo 14, então, ele afirma: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos observar algumas coisas aqui. Ele diz: conhecer o Pai, conhecer aquele que existe desde o princípio. E olhando para nós hoje, para a nossa congregação, será que João olharia para nós e diria: vocês conhecem a Deus? Vocês permanecem naquele que existe desde o princípio? Se conhecemos a Deus, por que muitas vezes abraçamos as obras das trevas? Apoiamos as obras das trevas? Será que a igreja da atualidade
realmente está conhecendo aquele que existe desde o princípio? Será que a minha vida, eu leio a palavra e eu estou vendo aquele que me criou, que conduz os meus passos no dia a dia? Vamos trazer a ideia de João de filhinhos, pais e jovens também para a nossa casa, para a nossa família. Porque além de ser uma família cristã, aqui nós somos uma família cristã, mas nós temos uma outra família. Agora, pensando em homem, mulher e crianças, essa é a família instituída por Deus? Essa é a família que agrada a Deus? Os pais de hoje estão firmes naquele que existe desde o princípio? Por que tantos que participam do templo são uma pessoa dentro do templo e lá na sua casa se transformam? Em vez de serem cristãos também lá no seu lar, para a esposa que Deus lhe deu, para os filhos que Deus lhe deu. Será que não existe muito fingimento de conhecer a Deus? Sabemos que muitos permanecerão. Muitos não vão abandonar a Deus. Muitos pais serão sempre fiéis. Vão sempre permanecer. No entanto, muitos estão deixando se levar pela modernidade. Muitos estão achando que realmente a Bíblia precisa se modernizar para o nosso século. Precisamos começar a olhar a Bíblia a partir do mundo e não o mundo a partir da Bíblia. Querem inverter a situação. Como o mundo vive, então nós temos que adequar a Bíblia. Mas não existe isso. Não pode ser assim. Estão abandonando a fé salvadora. A fé que salva por causa do nome dele. Infelizmente, muitos pais estão deixando. Muitos filhos choram pelos pais que abandonaram a fé. Estão querendo ver algo bom no ser humano que é capaz de salvar. Inclusive, muitos cursos ressaltam que o ser humano tem coisas boas, excelentes dentro de si por ele só. O que é ilusão, isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz que nós nascemos nas trevas. Nós nascemos mortos, inimigos de Deus. Essa é a realidade. Por isso, tantos ensinos errados sobre o batismo. E muitos luteranos se deixando levar por isso. Depois de tantos anos e tantas vezes estudarem, muitos estão se deixando levar pelas doutrinas erradas sobre o batismo. Não creem que o ser humano nasce pecador, mas querem ensinar que o ser humano ele nasce perfeito, sem pecado, o que não é realidade. Por isso, irmãos, como é importante nós refletirmos sobre isso. Os pais que permanecerem fiéis ao Senhor vão colher bons frutos, frutos eternos de plena alegria. Terão a alegria de ver aquele que existe desde o princípio os chamar pelo nome, secar dos seus olhos as lágrimas, e que vai retornar para buscar aqueles que são fiéis. Quantos pais hoje choram também pelos filhos, pensando agora no termo jovens? Quantos pais choram pelos seus filhinhos, pelos seus jovens?
conduziram os filhos ao batismo, os levaram no culto, seguraram seus filhos no colo, os conduziram para a escola dominical, para a instrução de confirmandos, oraram sem cessar pelos mesmos. Quantas noites de joelho pelos seus filhos você orou? Quantas vezes você chorou diante de Deus pelos seus filhos? Choraram em oração, apresentando os filhos ao Senhor. Tiraram tempo, mesmo cansados, durante a noite, para ensinar a palavra, educar os filhos na verdade. Mas agora esses filhos, esses jovens, estão deixando a fé, estão abandonando o caminho. Parece que a fé dos pais não faz mais sentido, então estão se deixando levar por Satanás e pelo mundo e pela modernidade. Crianças e jovens, quem ainda tem o seu pai e a sua mãe ao seu lado, sente com ele, converse com ele. Eu sei que ele é pecador, que ele tem seus problemas, ele tem suas falhas, o que muitos filhos simplesmente dizem que o pai é teimoso, é cabeçudo e assim por diante, esses termos que na verdade não ajudam em nada, mas não tem a humildade de sentar com eles e ouvir o coração deles. Se o seu pai te ensinou a verdade, fique nela, não saia dela. De geração em geração, pais, filhinhos, jovens, aqui nós temos quantas gerações dentro, permaneçam na verdade. A fé tão ensinada e defendida pelos pais, que tem como base a Bíblia. Essa Bíblia, essa fé está sendo abandonada. O mundo está se esfriando, cada vez mais longe de Deus, e não precisamos ficar pensando muito para ver isso. A igreja verdadeira, ela nunca irá ser derrotada, ela sempre irá permanecer. No entanto, vemos essa igreja sendo dilacerada, destruída por doutrinas falsas, por uma modernidade que nós, como igreja, nós queremos trazer aqui dentro. Nós queremos trazer o mundo aqui dentro, e isso não cabe. Isso não cabe, porque o mundo não pode se associar com as coisas de Deus. Às vezes estamos mais preocupados em adequar a igreja ao mundo, e pensar que Deus é quem convence o mundo, não sou eu. Eu não vou convencer o mundo. É o Espírito quem convence. É isso que a palavra de Deus diz. Muitas vezes eu vejo que a igreja não quer ser mais fiel a Deus, mas querem agradar as pessoas. Quando João diz: e tendes vencido o maligno, não precisamos entender que seja unicamente aos jovens, porque todo cristão que está em Cristo, ele está lutando contra o diabo e ele está vencendo o maligno. Tiago, o apóstolo Tiago também diz isso. Lá em 4:7 ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, olha como é importante nós destacarmos isso. Ele diz: por causa do seu nome, e aqui ele diz: sujeitai-vos a Deus, quer dizer, é Deus. A leitura do Evangelho desta noite nos mostrou que a presença de Jesus mete medo nos demônios. O demônio obedece a Jesus quando ele disse: sai dele. O espírito simplesmente o abandonou. Não sou eu
por ser pastor, que o demônio vai me obedecer. Não são vocês. Mas é a presença de Jesus em nós. É Jesus quem expulsa os demônios. Esse Deus também equipa a sua igreja. E nós vemos lá em Efésios isso, dizendo assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, quer dizer, use a roupa que Deus está te dando, não queira usar a sua própria roupa para lutar contra o demônio. E a roupa é essa, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmados, cingivos com a verdade, não abandonem a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, justiça em Cristo, não a minha justiça nem a sua, mas a de Cristo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sim, irmãos, usem a roupa de Cristo. Continuem vindo, vestindo. Ficam na verdade. Sejam fortalecidos pela palavra, pelo perdão, pela ceia que recebe Cristo, pela qual vem Cristo ao meu e ao seu coração. Continuemos firmes, crendo na verdade e anunciando esta verdade. Continuemos na companhia de Jesus e somente assim seremos vitoriosos, não por nós, mas por causa do seu nome. Nome poderoso, nome para perdoar pecados e nome que nos dá a vitória diante do maligno. Que Deus nos guarde e que o nosso coração decida ser fiel ao Senhor, hoje e sempre. Amém.